Então, boa tarde àqueles que estão chegando agora para essa nossa parte do encontro, né, dentro da disciplina de controle da plasticidade e função muscular esquelética, aqui do nosso programa de pós-graduação em Ciências do Esporte, da EFET, da FMG. Meu nome é Deide Gonçalves, professor responsável pela disciplina, e eu tenho o prazer aqui hoje de receber no nosso encontro a professora doutora Flávia Blois mesmo? Assim que fica? Blois, acho tão bonito, mas eu sempre fui assim para falar. A professora Flávia, a gente teve a felicidade de se encontrar na FESB e aqui nos anos passados aí, começamos essas conversas e que está dando frutos bons. Acho que ela vai falar para vocês aqui durante essa apresentação, também vai contar um pouquinho desse fruto que está tendo, um deles, e espero que venham outros, inclusive científicos aqui no futuro. Mas ela é professora adjunta, então, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e faz parte do Laboratório de Endocrinologia Translacional. Ela vai estar aqui hoje apresentando, falando para a gente um pouco a respeito da relação entre os hormônios tiroidianos e a inflamação na fisiologia muscular. Ela é uma pesquisadora versátil, né, tem atuado em outras áreas também, acompanhado um pouquinho, mas essa é uma área que ela tem produzido material muito interessante para a gente, em especial que tem muito interesse em biologia muscular, né? Essa relação de hormônios tireoidianos, que é algo realmente pouco estudado, e por isso que ela foi, inclusive, a primeira convidada, mesmo que ela não saiba, ela foi a primeira convidada dessa disciplina, porque eu já tinha interesse que ela falasse aqui. Eu achava que seria um tema muito importante ser abordado, porque, curiosamente, embora esses hormônios sejam extremamente importantes para a fisiologia e fisiopatologias, curiosamente, ele é pouco estudado do ponto de vista da musculatura esquelética, né? E ela trouxe trabalhos bem interessantes aí que contribuem, né, para o entendimento do papel desses hormônios. Então, eu agradeço muito você ter aceitado o convite, Flávio. Fique à vontade aqui agora, então, para a sua apresentação. Te passo a palavra. E, pessoal, eu vou pedir só que todos permaneçam com o microfone fechado, né, durante a apresentação. Se vocês quiserem ir escrevendo pelo chat, aqueles que têm a possibilidade de escrever aqui pelo chat, já podem ir colocando questões pelo chat durante a apresentação. E no final a gente vai abrir um momento, então, para a discussão, tá bom? Flávia, muito obrigado de novo por aceitar, a palavra é sua. Eu vou tirar. Muito obrigada, primeiro, Deide, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. A gente sempre gosta de falar do trabalho, né? Então a gente fica feliz com as oportunidades e fiquei ainda mais feliz com a sua apresentação muito carinhosa. Então, muito obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho, como o David falou, né, em parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo no LED, mais voltado à fisiologia muscular e o hormônio tiroidiano. Essa audiência sabe bem que o tecido muscular esquelético, a célula muscular esquelética é chamada de fibra, e que os grupamentos musculares eles são compostos por diferentes tipos de fibra, né? Então, a gente tem músculos de contração lenta. Então, esses músculos são de contração lenta porque ele tem a maior conteúdo de células, de fibras, do tipo 1, e tem músculos que nós caracterizamos como de contração rápida, quando eles têm uma maior quantidade de células, de fibras, do tipo 2, né? E as fibras tipo 2 nós conhecemos A2A, 2X e em murinos nós temos também A2B. E tem os tecidos musculares que são mistos, né? Que eles têm quantidades semelhantes de fibras tipo 1 e fibras tipo 2. Mas o que essas fibras diferem, né? Além da capacidade de contração, né, que é mais rápida nas fibras tipo 2, a gente sabe que a biologia celular, né, dessas fibras ela muda. Então, tanto quanto ao metabolismo energético, quanto a morfologia dessas células. Então, a gente tem fibras vermelhas, que são as fibras de contração lenta, que tem essa coloração avermelhada pela presença de mioglobina, principalmente, e as fibras rápidas, elas são classificadas também algumas vezes como fibras brancas, porque elas têm pouca mioglobina e o conteúdo maior de glicogênio. Além dessa coloração,
a gente tem características em relação à produção de energia, né? As fibras tipo 1, elas são mais oxidativas, então elas têm conteúdo maior de mitocôndria, elas produzem o ATP a partir da fosforilação oxidativa completa, enquanto as fibras tipo 2, principalmente a 2X e a 2B, têm uma característica mais glicolítica, então realizam glicólise para captação de energia, né? E qual é a relação, então, do hormônio tiroidiano com o músculo esquelético, né? Quando a gente pensa em hormônio tiroidiano, é muito comum a associação com o metabolismo energético. Então, de repente, a disponibilidade energética seria o único efeito desse hormônio, sabe? É que o hormônio tiroidiano ele tem diferentes efeitos sobre a fibra muscular. Então, a gente tem, sim, efeitos sobre a produção de energia, efeitos sobre a biogênese mitocondrial, sobre a captação de energia, então tem efeito sobre o número de mitocôndrias, tanto direto quanto indiretamente, por exemplo, pela expressão do PGC-alfa, que é um dos principais fatores de transcrição que estimulam a mitocondriogênese. Nós temos também efeitos na captação de glicose pelo GLUT4, então estimulando a síntese de GLUT4 e a sua translocação para a membrana sarcoplasmática, né? Nós sabemos que o músculo esquelético é um dos principais captadores de glicose pós-prandial e uma baixa de hormônio tiroidiano pode afetar, sim, essa capacidade de captação de glicose. Nós temos também a expressão das cercas, tanto de cerca 1A como de cerca 2, que são característicos tanto de fibra 1 quanto de fibra 2. Além disso, os hormônios tiroidianos eles modulam a expressão da cadeia pesada de miosina, e reprimindo a expressão do gene da miosina 7, que é a miosina característica das fibras do tipo 1, e estimulando a cadeia pesada da miosina 2, 1 e 4, que é característica, então, das fibras 2A, 2X e 2B. Além disso, a estimulação via hormônio tiroidiano aumenta a densidade e o padrão de estimulação das junções neuromuscular, além de exercer um efeito durante a hemerogênese na formação dessas junções, na densidade dessas junções, já foi visto que os padrões de estimulação são alterados durante a vida adulta. Então, se a gente for pegar somente esses exemplos que eu dei dos efeitos do hormônio tiroidiano sobre a fisiologia muscular e pensar o que o músculo precisa para agir, então ele precisa da manutenção da sua estrutura e arquitetura, e aqui eu posso destacar, então, a estimulação da junção neuromuscular, junto com a excitação, o complemento excitação-contração, que depende também da despolarização, da captação e recaptação de cálcio. Então, o hormônio tiroidiano está envolvido, o tipo de fibra, então a expressão das cadeias pesadas de miosina e a liberação de energia. Então, os principais parâmetros que vão controlar a ação muscular na sua função de geramento de força e movimento, a gente tem ações relacionadas do hormônio tiroidiano. E como é que esse hormônio ele vai agir na fibra muscular? Ele age de forma independente? Eu já falei que tem uma menor expressão da miosina relacionada à fibra do tipo 1. Mas, de forma surpreendente, essas fibras lentas, elas são mais responsivas aos hormônios tiroidianos. Então, o ensaio ex vivo mostrou que as fibras do tipo 1, elas têm uma responsividade maior, elas vão agir mais frente ao estímulo com hormônio tiroidiano do que as fibras do tipo 2. Então, para a gente entender mais sobre essa questão de responsividade do hormônio tiroidiano, eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre esse hormônio, né? O que é o hormônio tiroidiano, como é que é o controle dele sério, né? Se é um hormônio, a gente tem oscilações diárias da secreção desse hormônio a partir do controle da sua produção, que envolve o eixo hipotálamo, hipófise e a própria glândula tireoide. Então, o hipotálamo ele recebe estímulos circadianos de liberação do TRH, que estimula, por sua vez, os tireotrofos adenocortizários a produzir o TSH, e o TSH estimula a síntese e secreção dos hormônios tiroidianos, principalmente o T4. Então, os hormônios tiroidianos, eles são derivados iodados do aminoácido tirosina,
E o T4, então, ele tem 4 moléculas de iodo inseridas nos seus anéis aromáticos, e o T3, ele tem 3 moléculas de iodo. Então, a tireoide, ela produz principalmente a forma T4, que hoje em dia nós consideramos, muitos autores consideram o T4 como um pró-hormônio, ou um hormônio de reserva, já que o T4 ele não consegue se ligar no receptor nuclear de hormônio tireoidiano, que é pela via qual os hormônios tireoidianos exercem as suas ações clássicas. Quem faz isso é o T3. Então, apesar da tireoide produzir o T4 em grande quantidade, é a conversão desse T4 a T3 na periferia, principalmente pelo fígado, ou localmente, que vai mediar as ações. Então, esse T3, ele reprime a secreção de TRH no hipotálamo e de TSH na hipófise. Então, assim, a gente vai tendo aumentos e redução desse hormônio ao longo do dia, mas sempre mantido dentro de uma faixa de normalidade, já que a sua função ela é necessária para a manutenção da fisiologia de diferentes órgãos, não só da musculatura esquelética e do fígado. E aí, essa metabolização periférica, ela vai acontecer em tecidos alvos, principalmente pela desiodação do T4 a T3 pela enzima D2, que é uma enzima que faz essa conversão dentro das células, e pela D1, que é uma enzima hepática. Além disso, a gente tem uma desiodase, que nós chamamos de desiodase inativadora, a D3, que converte o T4 numa molécula que tem 3 iodos também, mas ela tem um iodo em outra posição, então é chamado de T3 reverso, e o T3 reverso não se liga ao receptor nuclear. Então, nós consideramos que a atividade de D3 reduz a sinalização do hormônio tireoidiano. E tanto o T3 reverso quanto o T3, ele pode ser ainda desiodado mais uma vez, formando o D2, e existem alguns trabalhos mostrando ações não clássicas da T2 e até mesmo ações rápidas do T4. Contudo, nessa apresentação, hoje a gente vai focar nos efeitos clássicos dos hormônios tireoidianos. Então, quando eu falar em hormônio tireoidiano, eu vou estar me referindo principalmente ao T3. Além disso, então, depois que esse T3 chegou dentro da célula, ou pela desiodação do T4, ou pelo T3 que estava na circulação, esse T3 ele precisa ultrapassar a membrana plasmática, atravessar a membrana nuclear e se ligar no receptor de hormônio tireoidiano, THR, que está no núcleo, sempre ligado ao elemento responsivo ao hormônio tireoidiano. Então, a ligação do T3 ao THR vai modificar a transcrição gênica. Então, temos genes que terão a sua transcrição aumentada e alguns a sua transcrição reduzida. Mas como é que é essa sinalização, né? Quais são os mecanismos que o hormônio tireoidiano tem para exercer efeitos na musculatura esquelética, né? Porque lá no início do estudo das ações dos hormônios tireoidianos, se acreditava que os efeitos eram meramente indiretos. E nós sabemos hoje em dia que não, que o músculo esquelético, a fibra muscular, ela tem o transportador de hormônio tireoidiano. Então, o hormônio tireoidiano ele atravessa por difusão facilitada a membrana sarcoplasmática através da expressão dos 2 principais transportadores de hormônio tireoidiano, o MCT8 e o MCT10, que possibilitam tanto o influxo quanto o efluxo desses hormônios. Em relação à ativação e inativação, a gente também tem desiodases e nós temos TR, né? O TR existem 2 isoformas principais do receptor de hormônio tireoidiano, o THR-alfa1 e o THR-beta1. E quando a gente fala de efeitos dos hormônios tireoidianos, normalmente nós podemos dividir em efeitos do tipo alfa-1 ou do tipo beta-1, porque apesar de praticamente todos os tecidos do nosso corpo apresentarem receptores de hormônio tireoidiano, comumente eles apresentam mais uma isoforma do que a outra, né? E foi muito interessante que o grupo de Zhang e colaboradores avaliou a expressão dos níveis de receptores de hormônio tireoidiano musculares comparando com o fígado, que é um tecido classicamente beta-1, que se acredita que é um dos tecidos que mais receptor de hormônio tireoidiano expressa. Então, a gente vê aqui em preto a expressão do TR-alfa1,
em branco, TR-beta1, ele comparou então com a expressão no gastrocnêmio, um músculo de contração rápida, e no solear, um músculo de contração lenta. E ele viu que o músculo expressa muito mais TR-alfa, então seria um tecido TR-alfa1, mas a gente tem uma expressão importante ainda de TR-beta1. E no solear a gente pode até comparar com o fígado, que é um dos tecidos que mais expressa TR-beta no nosso corpo. Então já mostra que o músculo é altamente responsivo ao hormônio tiroidiano, porque ele tem muito receptor, e aquela questão lá das fibras tipo 1 responderem mais, pode ser porque elas têm mais receptores ocupando os TREs. Além disso, né, eu comentei que o músculo tem todas as desiodases, mas o nível de D1 é baixo, e no músculo adulto a D3 também é baixo. Então a maior expressão de desiodase é a D2, que é aquela desiodase ativadora. Então, em resumo, a ação do T3 na fibra muscular, ela vai depender dos níveis séricos de hormônio que vão chegar ao sarcolema através dos receptores MCT8 e MCT10 e vão, então, atravessar e vão para dentro do núcleo, o T3 sérico e também o T3 convertido a partir principalmente do D2 muscular. Em algumas situações, a gente tem um aumento da expressão e atividade da D3, então essa D3 ela reduz a disponibilidade do T3 e aumenta, então, o número de receptores não ligados. Então, com isso, a gente tem uma redução da sinalização do hormônio tiroidiano. Então, é o balanço entre o nível de receptor não ligado, do T3 a partir do T4, e os níveis séricos de hormônio é que a gente pode inferir a sinalização dos hormônios tiroidianos. Pensando então que a D2 é a principal responsável por essa ocupação do receptor, né, além dos níveis séricos, essa conversão local ela é muito importante, Marcilli e colaboradores foi investigar se a responsividade maior das fibras do tipo 1 também estaria associada a uma maior atividade da D2 nessas fibras. Então, eles compararam a atividade da D2 em fibras rápidas, em fibras mistas e em fibras lentas, e eles realmente observaram que a gente tem um efeito quase 10 vezes maior nas fibras lentas, e quanto vai diminuindo o perfil de fibras tipo 1, a gente vai reduzindo também a atividade da D2. Então, um outro efeito que parece mostrar que as fibras tipo 1, elas têm uma necessidade de um maior conteúdo de T3 intracelular. E esse grupo fez uma pergunta além, ele se perguntou, se o conteúdo sérico de hormônio tiroidiano cair, será que isso vai afetar a resposta dessas fibras? Será que eu vou aumentar a atividade da D2? Então, eles fizeram um experimento onde eles tornaram os animais hipotiroideus por um longo período e compararam a expressão e a atividade da D2 em fibras lentas e músculo rico em fibras lentas e o músculo rico em fibras rápidas e no solo um músculo rico em fibras lentas. Então a gente não vê uma diferença importante na expressão gênica, mas quando os animais hipotiroideus eles tiveram um aumento da atividade da D2, independente do tipo de fibra, mas esse aumento foi mais importante nos músculos ricos em fibras lentas. Então, esses dados nos levam a crer que o hormônio tiroidiano ele tem um papel importante na manutenção da função muscular, né? E se tiverem alterações séricas desse hormônio, o músculo esquelético responde tentando manter o nível intracelular. Então, ele responde, por exemplo, aumentando a atividade de D2. E nós sabemos que existem fatores, além do ritmo circadiano, que afetam os níveis séricos dos hormônios tiroidianos. O estado alimentar, o jejum, ele tende a alterar os níveis de hormônio. E também, o que mais me interessou foi o estado da doença. Tanto a doença aguda quanto a doença crônica, eles levam a uma redução dos níveis séricos de hormônio tiroidiano e uma alteração na responsividade periférica desses hormônios. Essa redução ela é conhecida como síndrome da doença não tiroidiana ou, no inglês, No Thyroidal Illness Syndrome.
Então, nessa apresentação, eu vou chamar de NTIS. O NTIS, ele aparece em doenças já no quadro leve, mas ele é mais marcado em doenças moderadas e severas. Ele é caracterizado, então, por uma redução dos níveis de hormônio tiroidiano, inicialmente do T3 livre, e quanto maior a gravidade da doença, maior é a redução do T4 até abaixo da faixa de normalidade. E como eu mostrei para vocês, a gente tem um eixo de retroalimentação negativa. Então, quando baixa o nível de T3 e T4, a gente tem uma tendência a aumentar o TSH sérico para tentar compensar. Mas o que a gente observa na NTIS é que o TSH não aumenta. E quanto mais severa a doença, esse TSH tende até a reduzir. E estudos mais recentes de correlação demonstraram que você pode utilizar os níveis séricos de T4, a alteração desses níveis como predidor de gravidade da doença e até mesmo de mortalidade. Já foi visto que os baixos níveis de T4 estão associados a uma alta mortalidade desses pacientes. E aí, uma das questões que permeou os estudos em tireoidologia é por que esse TSH não aumenta. O que está acontecendo? É um efeito na hipófise, é um efeito no hipotálamo, e dois grupos principais estudaram esse efeito, o grupo de MEMS colaboradores e o grupo da doutora Anita Bullen, aqui De Vries é aluna da doutora Anita Bullen, que é até um grupo que eu fiz, é parte desse trabalho que eu vou apresentar hoje. Então, eles mostraram que você tem, durante o NTIS, então, diferentes modelos de NTIS, a gente tem um aumento da D2 no tenicito. O tenicito são células hipotalâmicas que ficam próximo ao núcleo paraventricular do hipotálamo e elas ajudam a sinalizar, converter o T4 em T3 para essa região hipotalâmica responsável pela síntese do TRH. Então, o que acontece no NTIS é que você tem uma alteração de responsividade. No hipotálamo, você tem um aumento da responsividade dos hormônios tiroidianos séricos. Então, com isso, para o hipotálamo, né, por esse aumento de D2 nos tenicitos, um maior aporte de T3, para o hipotálamo é como se os níveis de hormônios tiroidianos estivessem altos. Então, há uma redução da secreção de TRH, logo, redução de TSH. Mas essa relação, ela não é sempre de aumento de desiodases. Então, a gente sabe que a gente tem essas alterações no eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, e ela vai acontecer tanto na resposta de fase aguda, a gente acha que o NTIS faz parte da resposta de fase aguda clássica, que essa redução inicial dos níveis de hormônio tiroidiano seria, na verdade, uma redução benéfica para prevenir o gasto excessivo de energia, já que o hormônio tiroidiano ele leva a um aumento da requisição energética, tanto do músculo quanto do fígado e de diferentes tecidos, né? Então, essa resposta inicial seria, na realidade, uma tentativa de resposta benéfica para preservar o organismo. Mas o que a gente sabe é que na fase crônica, a alteração do T3, né, a redução do T3, ela fica mais importante, e isso se deve principalmente pela alteração periférica na expressão da D2, que é quem somente converte, da D1, desculpa, que converte T4 a T3 no fígado, e o aumento da D3, que vai inativar o hormônio. Então, a gente vai ter uma menor conversão de T4 a T3, e ainda o T4 disponível ele vai ser convertido em T3 reverso. Em relação à musculatura esquelética, existem alguns trabalhos avaliando, então, a atividade da D2, como eu falei, a desiodase mais importante do músculo, tanto na resposta de fase aguda quanto na doença crônica. Contudo, os ensaios eles são controversos, já que eles não separam os diferentes tipos de fibra, né? Os ensaios normalmente eles falam pegar o músculo da pata, não especificam quais músculos, e às vezes há comparações em diferentes grupamentos musculares. E como o grupo de Marcelo e colaboradores mostrou, nós temos atividade e expressão de isodases diferentes, dependendo do tipo de fibra que foi estudado. A gente sabe, né, nesse momento do trabalho, quando a gente começou o trabalho, a gente sabia que doenças inflamatórias estavam associadas ao desenvolvimento do NTIS, né, e que levam a alterações na sinalização local de hormônio tiroidiano.
podendo ser um aumento da sinalização ou uma redução, dependendo do tecido. Mas pouco se sabia sobre o efeito na musculatura esquelética. Então, a nossa questão foi: se a inflamação sistêmica leva à síndrome da doença não tiroidiana, reduzindo o nível de T3 sério, se o músculo, quando a gente tem uma situação de hipotiroidismo, né, então uma baixa do T3 sérico, ele tende a aumentar o seu mecanismo para manter a sua resposta ao hormônio, a gente se perguntou, será que isso está acontecendo no músculo? E um outro fato importante é entender o que a inflamação sistêmica causa no músculo. Então, a inflamação sistêmica prolongada, ela está associada em diferentes modelos a uma redução da função muscular. Então, a nossa questão é, há uma associação entre a sinalização de hormônio tiroidiano desencadeada durante o initício com a redução da função muscular na inflamação sistêmica? Então, para responder essa pergunta, nós primeiramente vamos nos questionar em que situação de inflamação sistêmica teria uma relevância clínica, né? A inflamação, uma das inflamações do sistema de relevância clínica que nos chamou a atenção foi a sepse. A sepse, ela tem uma alta taxa de mortalidade mundial, de 30% a 40% dos pacientes que desenvolvem sepse, eles tendem a falecer, infelizmente. No Brasil, a ocupação de leitos e unidades de tratamento intensivos em pacientes sépticos é quase 1/4 de toda a população do UTI, e a taxa de mortalidade desses pacientes no nosso país é ainda maior. E, além disso, a incidência de sepse, apesar de ela estar reduzindo mundialmente, essa redução ela não está sendo observada na América Latina e no Brasil. Então, nós resolvemos utilizar a sepse como nosso modelo de inflamação sistêmica, né? Então, só lembrando o que é a sepse. A sepse, ela se inicia como qualquer doença, por um dano local ou uma inflamação local, que vai ativar uma resposta de fase aguda, vai ativar a produção de citocinas pelo sistema imune, pelo fígado, mas a questão da sepse é que essa resposta inflamatória e a infecção, quando é no caso de um patógeno, ela acaba acometendo outros tecidos. E aí, quando essa inflamação, essa infecção acomete outros tecidos, nós temos o quadro de sepse. E essa sepse, ela evolui normalmente, quando não tratada muito rapidamente, ao quadro de sepse severa e até mesmo ao SOP séptico, onde a taxa de mortalidade é altíssima. Então, a sepse severa é quando a gente começa a ver disfunções de órgãos chaves para a vida, como, por exemplo, os rins, o coração, o pulmão. E uma outra coisa que nos chamou a atenção sobre a sepse é que já foi descrito uma miopatia associada à sepse, que até hoje a causa não é completamente elucidada. Então, sabe que esses pacientes sépticos, até 1 ano após a recuperação, eles relatam fraqueza muscular, perda de função muscular. Uma coisa que era interessante também na época que nós iniciamos esses estudos é que sabe-se que esses pacientes sépticos, eles comumente vão para a UTI pela necessidade da ventilação mecânica. Então, eles precisam ser entubados e é quando eles costumam ir para a UTI. Então, cerca de 24% dos pacientes sépticos, eles acabam iniciando o seu processo de agravamento pela falha respiratória. Nessa época, por volta de 2014, se acreditava que essa falha respiratória ela estava diretamente associada ao pulmão, que o efeito era pulmonar intrínseco e somente. Mas nós nos questionamos se não haveria efeitos também musculares, né? E nós encontramos, então, esse trabalho do grupo de Fredson e colaboradores, já de 2006, mostrando que a capacidade de produzir ATP do músculo intercostal, que é um daqueles músculos acessórios da respiração, ele era diferente em pacientes em centros de tratamento intensivo. Eles não diferenciaram se sépticos ou não. E eles mostraram que essa atividade ela era específica do intercostal. O músculo da perna desses mesmos pacientes, eles não tinham esse efeito sobre a cadeia respiratória, né?
eles têm um outro grupo de trabalho, estão mostrando uma redução da função dos músculos intercostais em pacientes nas unidades de tratamento intensivo. Então, com todas essas informações, nós nos perguntamos se o diafragma também seria afetado, né? Se aquela falha respiratória, ela não estava associada não somente ao pulmão, mas também a esse músculo que é fundamental para a respiração. E o diafragma, ele é um músculo muito interessante, porque ele é um músculo misto, ele tem um conteúdo de fibras tipo 1 e fibras tipo 2 quase equivaletário, com mais ou menos 50% de cada um dos conjuntos de fibra, e é um músculo com atividade constante e involuntária. A gente consegue controlar o diafragma, mas normalmente esse músculo ele funciona desde o nosso primeiro momento de respiração, lá ao nascimento, até o momento da nossa morte. Então, a nossa pergunta primordial nesse projeto é: a falha respiratória observada em pacientes sépticos está associada à disfunção na resposta aos hormônios tiroidianos no diafragma? E é isso que eu quero tentar responder com vocês, pelo menos uma parte dessa pergunta. Inicialmente, nós usamos um modelo de sepse por pneumonia, já que a maior parte dos pacientes, né, das pessoas, eles desenvolvem pneumonia e essa pneumonia que desencadeia a sepsemia. E nós fizemos um modelo de sepse rápida, onde a gente avaliou o diafragma 24 e 40 horas após a inoculação. Então, nós observamos um aumento da expressão do gene do MHC de classe do MHC 1, da cadeia pesada de miosina 1 e da cerca 2A, então em branco, barra branca, né, ou as apresentações brancas serão sempre meus controles e as pretas, os camundongos sépticos. E então, levando a crer que haveria um aumento do perfil de fibra do tipo 1 nos animais sépticos. Em relação à responsividade aos hormônios tiroidianos, nós investigamos então a expressão da D3, que se sabe que em alguns, como a gente viu no fígado, tem um aumento da D3, então a gente perguntou, será que no diafragma também vai ter esse aumento da D3? A gente viu então um aumento da expressão de D3, mas esse aumento foi breve. A gente viu, depois desse aumento de D3, o que é encontrado é uma redução da D2, então a gente tem um aumento inicial na desiodase inativadora e depois uma redução da desiodase ativadora, com também uma redução da principal isoforma do receptor de hormônio tiroidiano. Então, esses dados levavam a crer uma menor responsividade do T3. Para responder melhor essa questão, nós investigamos um gene regulado positivamente por hormônio tiroidiano que não parece ser desencadeado um estímulo pela inflamação, troponina 2. E o que a gente viu é que há uma redução da expressão de troponina 2 em 40 horas. Então, esses dados levaram a crer que a gente tem uma redução da responsividade do T3 e um possível aumento no shift das fibras do tipo 1. Então, só lembrando, né, que o gene do MHC7, né, da cadeia pesada da miosina 1, ele é negativamente regulado por T3. E o T3, ele tem um efeito fundamental para a manutenção da função mitocondrial. Então, a gente perguntou se esse estado de inflamação muscular afetaria a capacidade de produzir energia pela mitocôndria. Para responder essa pergunta inicialmente, nós utilizamos um modelo in vitro de miotubos C2 e C12 e para mimetizar a inflamação, nós fizemos um estímulo com LPS. Então, a gente vê aqui nessas células que o LPS estimula a produção de L6, então há a formação de um contexto pró-inflamatório nesse meio de cultura, que leva a uma redução da expressão da D2, então uma menor ativação do T3 ali para esses miotubos, e isso leva a uma redução da respiração basal. Mas essa redução da respiração basal e a redução do D2 ainda não provam que você tem uma relação com o hormônio tiroidiano. Então, nós silenciamos a expressão da D2 e observamos também essa redução da respiração basal. Mas, como eu falei, os hormônios tiroidianos são fundamentais para a respiração. Então, essa redução de respiração, ela era esperada sem D2. Mas a gente queria saber se o efeito do LPS ele ia além da redução do hormônio tiroidiano. E nós não vimos diferenças significativas entre os miotubos silenciados com D2
tratados ou não com LPS, levando a crer, então, que o estímulo inflamatório, pelo menos in vitro, ele reduz a respiração basal e isso parece estar associado a uma redução da produção local do hormônio ativo. E aí, essa pergunta seguinte, e o contexto in vivo? Será que a gente vai ter o mesmo efeito? Para responder essa pergunta in vivo, nós voltamos para o nosso modelo. A gente sabe que a pneumonia é a principal causa de sepse em humanos. Contudo, ela não reflete bem, o modelo de pneumonia não reflete bem os estágios da septicemia em murinos. Então, a gente passou a estudar o padrão ouro para a indução de sepse murina quando a gente quer avaliar o comparativo com o humano, que é a ligadura e pulsão CK. O CLP, então, ele é feito por a ligação próxima à válvula ilho-cecal, a gente faz uma perfuração, expõe um pouco desse conteúdo cecal e fecha, então, a cavidade abdominal desses animais. E os animais controle, eles são falsamente operados. A gente abre, não liga e não perfura. Mas o CLP, ele nunca tinha sido estudado no contexto do enitício. Então, apesar de ser uma doença severa, induzir a sepse, a gente não sabia se esse modelo levava ao enitício. Então, primeiro, a gente tinha que validar o modelo. Então, usamos esses camundongos CLP que estão operados e convido vocês a lerem esse artigo, onde a gente mostra as diferentes etapas associadas ao desenvolvimento, então, do enitício. Então, nosso modelo do CLP, levava ao quadro da doença não tiroidiana. Então, voltamos ao diafragma. Então, o diafragma foi coletado, realmente acompanhamos esses animais. Nós tratamos esses animais com antibióticos, porque senão eles morrem todos entre 24 e 48 horas, e o paciente ele é tratado com antibiótico, e nós observamos, então, a severidade. Esse tratamento com antibiótico começa 8 horas após o CLP, e a gente vê que isso consegue manter a doença num estágio moderado. Então, nós avaliamos no tempo de 120 horas, onde a gente começa a ter uma mortalidade expressiva desses indivíduos. Nós fomos, primeiramente, avaliar a ultraestrutura do diafragma. Como eu comentei inicialmente, sabe-se que a sepse leva a um quadro de miopatia que não é muito bem caracterizado. O que é mais clássico desse quadro de miopatia associada à sepse é uma disfunção estrutural do músculo periférico. Nunca antes tinha sido avaliado o diafragma. Então, nós primeiramente fomos ver se a ultraestrutura do diafragma ela seria afetada. Então, aqui a gente tem o animal CHAM e o animal CLP, e a principal mudança que se vê nos músculos periféricos é um alinhamento das linhas eixo. Então, a gente vê que o diafragma ele mantém parcialmente esse alinhamento. Mas uma coisa que é muito interessante é que é muito marcado no diafragma esse espaçamento entre os sarcômeros. E a gente vê que não é um efeito de um artefato histológico, porque aqui no núcleo a gente não tem essa alteração. Então, quando a gente observou isso, nós nos perguntamos se tinha alteração no perfil de fibra, já que na sepse, lá 24 horas de sepse bacteriana, aumentava as fibras, o perfil de fibra tipo 1. Então, a gente não vê, a gente vê uma redução, não um aumento da cadeia pesada da miosina, da fibra do tipo 1, A gente tem uma redução do gene característico das fibras do tipo 1 e também das fibras do tipo 2, principalmente 2B. Então, nesse quadro de sepse, que é mais grave, a gente vê uma redução de ambos os perfis de fibras mais presentes no diafragma. E esse espaçamento e essa redução de fibra, a gente se perguntou, será que tem um mecanismo de regeneração? Então, nós fomos avaliar a expressão de miodê e miogenina, e nós não vimos alteração. Então, essa alteração estrutural, ela pode levar a uma alteração funcional, porque a gente precisa da manutenção da estrutura para a contração, não está associada a uma lesão tecidual, e em seguida, então, nós fomos nos questionar, Nossa pergunta era sobre as mitocôndrias, e fomos ver as mitocôndrias desse tecido, e a gente viu que as mitocôndrias intermiofibrilares dos animais sépticos, elas eram menores, e parecia ter um menor conteúdo.
nós fomos melhor investigar se essas mitocôndrias estariam afetadas. E nós vimos uma redução realmente do número de mitocôndrias, associada a uma redução ainda do número de mitocôndrias saudáveis. Então, se para esse tecido continuar funcionando, a gente pensou, então a biogênese mitocondrial pode estar aumentada para tentar manter esse tecido. Então, fomos investigar o PGC1-alfa. E, na realidade, o PGC1-alfa estava diminuído. Então, levando a crer que esse quadro de redução das mitocôndrias está associado a uma não renovação também dessas mitocôndrias. Até esse momento, a gente sabia, então, que essa sepse, ela leva o NTs em diferentes modelos. O grupo da doutora Anita Bullen publicou, então, um conteúdo de T3 naquele momento, naquele modelo de sepse por pneumonia, estava reduzido na musculatura da perna. Então, a gente se perguntou, nesse contexto de redução mitocondrial e redução do T3 intracelular, pelo menos no músculo da perna, eles não avaliaram o diafragma, se isso estaria, então, associado, seria o T3 um dos responsáveis por essa redução, então, do PGC1-alfa e do número de mitocôndrias nesse diafragma de 120 horas. Mas, quando a gente pensa em dano mitocondrial, 120 horas, nós nos questionamos se os efeitos aí já não estariam estabelecidos, se eles não seriam, na realidade, consequência do que aconteceu inicialmente. Na sepse humana, a gente sabe que o momento mais, a janela mais crítica do paciente são nas primeiras horas, nos 2 primeiros dias. Então, nós voltamos e fomos avaliar se esses efeitos observados em 120 horas, eles estariam associados a uma falha anterior e fomos investigar melhor a relação com a sinalização dos hormônios tiroidianos. Então, nós utilizamos o nosso modelo de CLP e dessa vez nós coletamos o diafragma 24 horas após a CLP. Então, a gente sabe que os níveis de hormônios estão baixos nesses animais. O TR-alfa-1 e o TR-beta-1 também estavam com a sua expressão bastante diminuída. Os transportadores MCT8 e MCT10 também, mas a D2 não se alterou, né? Então, se a gente pensa, a D2 ela se manteve a sua expressão, talvez como um mecanismo compensatório para tentar manter o nível de hormônio para esse tecido muscular. Mas é importante destacar que menos hormônio entra e menos hormônio consegue se ligar ao TRE, porque eu tenho menos receptor ligado ao TRE. Bom, a nossa pergunta seguinte foi: a sepse modula a fisiologia mitocondrial do diafragma em vivo? E se modula, vai ter uma associação com a NTAS e com o hormônio tiroidiano? Então, nós fomos olhar a expressão do PGC1-alfa em 24 horas, o número de mitocôndrias saudáveis e com dano nos animais domésticos, e finalmente nós fomos investigar a função mitocondrial in vivo. Nós vimos foi uma redução ainda mais expressiva do PGC1-alfa. Então, essa redução da biogênese mitocondrial, ela acontece logo nas primeiras horas. E a gente foi, então, em seguida, observar a ultraestrutura do tecido. Se vocês lembrarem, em 120 horas, a gente tem um desalinhamento já das linhas eis, a gente tem um espaçamento entre os sarcômeros que a gente não vê em 24 horas. Mas o que a gente observa, de forma importante, é a redução do número de mitocôndrias e o aumento das mitocôndrias com dano. Nós vimos também que essas mitocôndrias presentes, elas têm uma área maior, mas essa área não estaria associada a mitocôndrias mais funcionais, porque as mitocôndrias com áreas maiores são essas mitocôndrias vazadas, sem a estrutura de cristas preservada, que é a característica de uma mitocôndria disfuncional. E quando de fato nós observamos a função mitocondrial por oxigografia, nós vimos que a fosforilação oxidativa máxima ela estava diminuída. Então vamos lembrar lá de bioquímica, né? O que é a fosforilação oxidativa máxima? Para fosforilar ATP, as mitocôndrias elas dependem do gradiente eletroclínico de prótons bombeados através dos complexos que ficam na membrana interna mitocondrial, né? Então, complexo 1, 3 e 4, eles vão bombear prótons, fazendo esse gradiente, e o próton volta, possibilitando a fosforilação. É essa capacidade de fosforilação que estava reduzida. Então, nós nos questionamos se a cadeia respiratória ela estaria funcionando normalmente.
Então, fomos investigar agora a expressão dessas proteínas da cadeia respiratória. E o que nós observamos foi uma redução do complexo 2 e uma redução do complexo 3, que poderia, então, estar associada a uma menor formação desse gradiente eletroquímico, acarretando, então, nessa redução da fosforilação máxima nos animais CLPs. Então, a nossa questão é, isso tem relação com os hormônios tiroidianos? Então, em seguida, nós nos perguntamos, os hormônios estão baixos por causa do NTIS, e se a gente tratar esses animais, restabelecer o nível hormonal ao que a gente observa nos animais Sham operados, os animais de controle? E foi isso que a gente fez. A gente tratou os animais com T3, mas também com T4. Lembra, a D2 estaria igual. Então, para garantir que o animal receberia hormônio, nós disponibilizamos as duas formas do hormônio principal. E nós tratamos esses animais quando há o início da sepsia, 8 horas após o CLP, e a gente vê aqui o animal Sham, CLP, e o animal tratado com hormônio tiroidiano, a gente tem a manutenção do número de mitocôndrias e a proteção dessas mitocôndrias. Então, em resumo, os nossos dados mostram que a sepse leva ao estabelecimento da doença não tiroidiana e os efeitos no diafragma estão associados à redução, possivelmente, da sinalização dos hormônios. Eu não mostrei todos os dados, mas nós avaliamos também genes regulados positivamente pelos hormônios tiroidianos, eles estavam diminuídos, e isso afeta a responsividade mitocondrial, aumentando mitocôndrias com danos e a capacidade de produzir ATP. E quando a gente mantém os níveis de hormônio, a gente reverte parcialmente esses defeitos. Então, a informação que eu gostaria de deixar clara para vocês é que a redução da resposta local aos hormônios tiroidianos no diafragma contribui para a falha mitocondrial, e a gente acredita que essa falha mitocondrial ela pode ser uma das chaves para explicar a falha tecidual encontrada na musculatura durante o quadro de sepse. Então, antes de terminar essa apresentação, eu gostaria de fazer um convite a vocês a conhecer o nosso programa de pós-graduação em fisiologia, que está com editais abertos de mestrado e doutorado no momento. Também há um Journal Club que se chama Reproducibility, que é um Journal Club que discute reprodutibilidade científica no mundo inteiro, existem várias filiais ao longo do globo, e o nosso Reproducibility Brasil é a primeira filial aqui na América do Sul. São discussões em português, aberta a todos, então todos são convidados a participar. É uma reunião na primeira quarta-feira do mês, às 16 horas. E de forma mais importante para esse grupo, que é o spoiler que o David falou lá no início, eu gostaria principalmente de convidar vocês ao primeiro simpósio brasileiro de biologia muscular. É um simpósio que eu, juntamente com o David e com a professora Cláudia, que eu vi que ela entrou, o Ingo e outros professores de outras instituições, além da UFRJ, da UFRJ, da Cruz, nós estamos nos organizando, ainda é um embriãozinho, mas esse simpósio vai acontecer de forma virtual, completamente gratuito, entre os dias 10 a 15 de maio desse ano. Nós já temos palestrantes nacionais e internacionais convidados, teremos sessões de trabalhos e menção honrosa. Então, nos sigam nas nossas redes sociais para saber mais informações sobre a inscrição no evento. Por último, gostaria de agradecer novamente ao convite, às agências de fomento, aos colaboradores, sem os quais o trabalho não é feito, Sempre a gente precisa agradecer quem possibilitou o trabalho, e em especial aos membros também do Laboratório de Endocrinologia Translacional, a professora Tânia, que é chefe do laboratório, e a doutoranda Tamires Oliveira, que realizou parte desses experimentos.